Ele tinha certeza de que ela havia construído uma vida feliz com outro homem, até que 2 garotinhos com os olhos dele provaram que ele estava errado. Alex Rivers havia treinado a si mesmo para acreditar que a certeza era uma forma de força. Como CEO de uma empresa em rápido crescimento, ele tomava decisões rapidamente. Raramente duvidava delas e nunca permitia que a emoção o atrasasse. Seu escritório ficava no alto da cidade, todo vidro e aço, um lugar onde o passado parecia distante e irrelevante. Dali, a vida parecia ordenada, controlada e inteiramente sua. Foi por isso que ele se convenceu de que Mia Carter estava feliz. Em sua mente, ela havia seguido em frente facilmente, encontrado alguém mais estável, alguém que ficasse. Ele imaginava a vida dela como tranquila e completa, preenchida por rotinas que não o incluíam mais. Essa crença havia se tornado confortável ao longo dos anos, uma história que ele contava a si mesmo sempre que o nome dela surgia inesperadamente em seus pensamentos. Se ela estava feliz, então sua partida não havia causado danos. Se ela estava feliz, então não havia nada para consertar. Eles se amaram uma vez, profundamente e sem cautela. Naquela época, Alex ainda não era um CEO, apenas um homem ambicioso com planos que sempre pareciam a apenas um passo da realidade. Mia acreditara nele de uma maneira que parecia quase assustadora, como se ela pudesse ver um futuro que ele ainda estava tentando construir. Ela ouvia quando ele falava sobre negócios, apoiava-o quando as dúvidas surgiam tarde da noite, e nunca lhe pediu para escolher entre ela e seus sonhos. Isso tornou a partida mais fácil do que deveria ter sido. Quando a oferta veio de outra cidade, prometendo crescimento e reconhecimento, Alex aceitou sem hesitar. Ele disse a Mia que era temporário, que a distância não mudaria o que eles tinham. Ela não discutiu. Ela não chorou. Ela apenas assentiu, parada em silêncio na porta, enquanto ele fazia as malas, suas mãos cruzadas firmemente à frente do corpo, como se estivesse segurando algo frágil dentro do peito. Alex tomou a calma dela como compreensão. Ele não notou a maneira como ela olhou para ele então, memorizando seu rosto, nem questionou por que ela não perguntou quando ele voltaria. Ele a beijou de despedida com a confiança de alguém certo, de que sempre haveria outro momento mais tarde, outra chance para conversar, para explicar, para voltar. Os anos que se seguiram foram repletos de sucesso. Alex subiu rapidamente, construindo uma reputação de alguém confiável e decisivo. Ele comprou um apartamento maior, viajou frequentemente e cercou-se de pessoas que admiravam sua disciplina. Quando colegas perguntavam sobre sua vida pessoal, ele respondia vagamente, dizendo que uma vez amou alguém, mas que a vida havia seguido em frente. Às vezes, tarde da noite, quando as luzes da cidade se borravam em reflexos nas janelas de seu escritório, ele pensava em Mia. O pensamento sempre chegava inesperadamente e partia com a mesma rapidez, dispensado com o mesmo raciocínio familiar. Ela deve estar feliz agora. Ela merecia isso. E acreditar nisso permitia que ele continuasse em frente sem olhar para trás. O que Alex não sabia era que a certeza, quando construída sobre suposições em vez da verdade, era frágil. E que a vida que ele imaginava para ela existia apenas porque ele precisava que existisse. Mia Carter aprendeu muito rapidamente o quão alto o silêncio podia ser. Depois que Alex partiu, o apartamento parecia grande demais, cada som ecoando em quartos que antes eram preenchidos com conversas e planos compartilhados. Ela passava pelos dias com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o equilíbrio frágil que tentava manter. Amigos perguntavam como ela estava, e ela sorria em resposta,
dando respostas que eram educadas e incompletas, porque a verdade parecia pesada demais para explicar. No início, ela disse a si mesma que a distância tornaria as coisas mais claras. Alex havia prometido que era temporário, e ela queria acreditar que a ambição e o amor poderiam existir lado a lado, sem que um destruísse o outro. Ela esperava por suas ligações, relia suas mensagens e ajustava sua agenda em torno da diferença de fuso horário, convencendo-se de que a paciência era parte de amar alguém com grandes sonhos. Então seu corpo começou a mudar. Começou com uma exaustão que o sono não consertava, com manhãs que pareciam mais pesadas do que as anteriores. Mia descartou isso como estresse, o resultado natural de sentir falta de alguém e se ajustar a estar sozinha. Quando a náusea veio aguda e inegável, ela ainda resistiu ao pensamento que pressionava silenciosamente o fundo de sua mente. Não foi o medo que a impediu de reconhecer, mas a descrença. Isso não era algo que ela havia planejado, não era algo que ela havia se permitido imaginar. O teste confirmou o que seus instintos já sabiam. Ela sentou na beira da banheira, olhando para o resultado, até que o mundo pareceu inclinar-se ligeiramente, como se tudo tivesse mudado apenas o suficiente para se tornar desconhecido. Sua primeira reação não foi pânico, mas uma calma estranha e oca. Ela colocou a mão sobre o estômago, tentando entender como algo tão pequeno já podia mudar tudo. Alex foi a primeira pessoa em quem ela pensou. Seu telefone estava em sua mão antes que ela percebesse totalmente, o nome dele brilhando na tela. Ela imaginou contar a ele, imaginou a pausa que se seguiria, a maneira como a mente dele começaria imediatamente a calcular o que isso significava para seus planos. Ela o conhecia bem o suficiente para prever que ele voltaria, não porque quisesse, mas porque acreditaria que deveria. O pensamento fez seu peito apertar dolorosamente. Ela não queria ser uma responsabilidade. Mia abaixou o telefone e disse a si mesma que esperaria pelo momento certo, por um momento em que pudesse falar sem medo, quando as palavras não soassem como uma acusação ou uma exigência. Dias se passaram, depois semanas, e o momento certo nunca chegou. As mensagens de Alex tornaram-se menos frequentes, preenchidas com atualizações sobre reuniões e progresso, excitação misturada com exaustão. Ela respondia com encorajamento, escolhendo suas palavras com cuidado, mantendo sua própria verdade escondida atrás de tranquilizações. Quando o médico confirmou que ela estava esperando gêmeos, o peso de sua decisão aumentou. 2 vidas agora dependiam de suas escolhas, e o futuro parecia subitamente vasto e aterrorizante. O médico falou gentilmente, explicando o que esperar, delineando riscos e precauções, enquanto Mia assentia e absorvia apenas fragmentos. Ela caminhou para casa depois, em vez de pegar o ônibus, precisando do movimento para se manter firme, para lembrar a si mesma que ainda era capaz de colocar um pé na frente do outro. Naquela noite, ela chorou silenciosamente em seu travesseiro, não de arrependimento, mas de medo do que estava por vir. Ela chorou pela vida que pensava estar construindo, pela simplicidade que havia perdido e pelo homem que agora estava longe demais para compartilhar esse momento com ela. Quando as lágrimas finalmente pararam, algo dentro dela endureceu em determinação. Ela faria isso sozinha, não porque não amasse Alex, mas porque amava seus filhos o suficiente para querer mais para eles do que incerteza. Ela começou a planejar cuidadosamente, economizando dinheiro, reorganizando sua vida, preparando-se para um futuro que não incluía mais esperar. Cada escolha fortalecia sua independência enquanto aumentava a distância entre ela
e a verdade que ainda não havia compartilhado. Mia dizia a si mesma que estava protegendo todos os envolvidos. O que ela ainda não entendia era que a proteção, quando construída sobre o silêncio, também podia se tornar um muro que ninguém sabia como atravessar uma vez que estivesse totalmente formado. Os meses que se seguiram exigiram mais força de Mia do que ela jamais soube que possuía. Carregar gêmeos mudou tudo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se cada pensamento agora tivesse peso e consequência. Seu corpo se cansava mais rapidamente, e tarefas simples tornavam-se negociações com a exaustão. Ainda assim, ela se impulsionava para frente, agarrando-se à rotina como uma forma de estabilidade, acreditando que se continuasse se movendo, o medo não teria tempo de alcançá-la. As consultas médicas tornaram-se frequentes, cada uma um lembrete de que ela não estava mais vivendo apenas para si mesma. Ela aprendeu o ritmo dos batimentos cardíacos através do eco constante das máquinas. Aprendeu a reconhecer a diferença entre desconforto comum e sinais de alerta que exigiam atenção. Os médicos falavam com cuidado, explicando os riscos com calmo profissionalismo, e Mia ouvia atentamente, fazendo perguntas, memorizando instruções, determinada a não perder nada que pudesse importar. À noite, quando o apartamento ficava quieto, o peso da solidão retornava. Ela ficava acordada com as mãos descansando protetoramente sobre o estômago, sentindo os movimentos sutis sob sua pele. Os bebês se moviam de forma diferente, mesmo naquela época, como se já expressassem personalidades individuais. Esses momentos a enchiam de uma mistura de admiração e medo tão intensa que a deixava sem fôlego. Ela sussurrava para eles no escuro, prometendo segurança, prometendo amor, prometendo que nunca estariam sozinhos, mesmo quando ela mesma se sentia profundamente só. A realidade financeira pressionava com força. Mia assumiu trabalho extra onde podia, aceitou projetos menores, cortou todas as despesas desnecessárias, sem hesitar. Ela vendeu móveis que continham memórias, empacotou pedaços de seu passado para abrir espaço para o que estava por vir. Cada sacrifício parecia permanente, mas ela o aceitava com determinação silenciosa. Ela estava construindo algo novo agora, e não havia espaço para nostalgia. Amigos notaram as mudanças. Eles faziam perguntas cuidadosas, ofereciam ajuda que Mia às vezes aceitava e às vezes recusava. Explicar a verdade exigia uma energia que nem sempre tinha, e ela aprendeu a desviar gentilmente, mantendo sua história para si mesma. Algumas noites, ela queria desesperadamente contar tudo a alguém, dizer o nome de Alex em voz alta e admitir o quanto ainda o amava, mas engolia essas palavras, com medo de que falá-las enfraquecesse sua resolução. A gravidez tornou-se mais difícil com o passar do tempo. Inchaço, tontura, dores que persistiam mais a cada dia. Havia momentos em que o medo tomava conta agudamente, quando ela se perguntava se havia cometido um erro terrível ao escolher enfrentar isso sozinha. Durante esses momentos, o rosto de Alex surgia em sua mente sem convite, e ela tinha que lembrar a si mesma porque havia escolhido o silêncio. Ela não podia suportar a volta por obrigação, assistir ao ressentimento envenenar lentamente o que quer que restasse entre eles. Quando o trabalho de parto começou antes do esperado, chegou com força e urgência, que não deixavam espaço para dúvidas. As luzes do hospital eram brilhantes demais, o ar frio demais, vozes se sobrepondo, enquanto enfermeiras se moviam rapidamente ao redor dela. Mia focou na respiração, em permanecer presente, em confiar nas pessoas que a cercavam agora. O medo pressionava contra seu peito, mas sob ele havia algo mais forte,
algo inflexível. Os partos foram longos e exaustivos, empurrando-a além dos limites que ela não sabia existirem. Quando o primeiro choro preencheu a sala, agudo e insistente, lágrimas escorreram pelo seu rosto sem permissão. O segundo seguiu momentos depois, tão forte, tão vivo. O alívio colidiu com ela tão poderosamente que ela soluçou abertamente, seu corpo tremendo com a liberação de semanas de tensão e medo. 2 meninos, Leo e Noah. Eles foram colocados em seus braços um após o outro, pequenos e quentes, seus dedos minúsculos curvando-se instintivamente ao redor dos dela. Seus rostos eram quase idênticos, cabelos escuros e ondulados úmidos contra suas testas, olhos azuis piscando para ela em curiosidade desfocada. Naquele momento, a exaustão desapareceu em segundo plano, substituída por um amor feroz e avassalador que a ancorou completamente. Mais tarde, no silêncio da sala de recuperação, Mia os observou dormindo em seus berços, lado a lado, respirando em um ritmo perfeito e frágil. Ela sentiu uma dor familiar então, o pensamento de Alex surgindo novamente, mais agudo e doloroso agora que ela sabia exatamente o que ele estava perdendo. Por um breve momento, ela considerou pegar o telefone, imaginou a reação dele se contasse tudo agora. Ela não o fez. Em vez disso, olhou de volta para seus filhos e fez um voto silencioso. Ela seria o suficiente. Ela encontraria um jeito. Quaisquer sacrifícios que exigisse, qualquer força que demandasse, ela daria de boa vontade. Aquela noite marcou um ponto de virada que ela não podia desfazer. Daquele momento em diante, Mia não estava mais simplesmente sobrevivendo às consequências de uma escolha. Ela estava moldando ativamente um futuro construído sobre amor, resiliência e uma promessa que pretendia manter, mesmo que isso significasse carregar o peso sozinha. A vida com 2 recém-nascidos apagou qualquer ilusão restante de controle que Mia um dia acreditou possuir. Os dias se confundiam com as noites, medidos não por horas, mas por mamadas, choros e o ritmo frágil de sono que ela aprendeu a roubar em minutos em vez de períodos longos. Leo e Noah raramente descansavam ao mesmo tempo, como se instintivamente se revezassem exigindo sua atenção, e Mia se movia entre eles com uma urgência silenciosa que deixava seu corpo constantemente dolorido e sua mente permanentemente alerta. O apartamento parecia menor agora, cheio de berços, mamadeiras e o zumbido suave do ruído branco que nunca desaparecia totalmente. Mia aprendeu a funcionar através de uma exaustão tão profunda que parecia física, um peso pressionando atrás de seus olhos e em seus ossos. Havia momentos em que ela ficava na cozinha segurando uma mamadeira, sem saber há quanto tempo estava lá, seus pensamentos se dissolvendo em neblina antes de voltarem ao foco, ao som de um choro. No entanto, mesmo nos momentos mais difíceis, havia uma beleza que ela não esperava. Leo se acalmava instantaneamente quando ela cantava, embora ela mal conseguisse lembrar as letras das canções de ninar que sua mãe cantava para ela. Noah preferia o toque, aquietando-se apenas quando ela o segurava perto, sua mão pequena agarrando o dedo dela com força surpreendente. Mia aprendeu essas diferenças instintivamente, seu corpo respondendo antes que sua mente pudesse analisá-las, como se a maternidade tivesse desbloqueado algo antigo e inensinável dentro dela. A tensão financeira tornou-se mais aguda com o passar das semanas. Contas médicas chegavam com regularidade implacável, cada envelope um lembrete de que o amor não pagava por necessidades. Mia voltou ao trabalho mais cedo do que deveria, aceitando projetos remotos
que completava tarde da noite, enquanto os meninos dormiam inquietos ao lado dela. Ela digitava através da exaustão, corrigindo erros 2 vezes mais frequentemente, impulsionada pelo conhecimento de que cada dólar importava agora mais do que nunca. Amigos ofereciam ajuda, mas Mia lutava para aceitar. Deixar outra pessoa assumir, mesmo que brevemente, parecia render um controle que ela não podia se dar ao luxo de perder. Ela sorria, agradecia e recusava na maioria das vezes, convencendo-se de que a independência era o único caminho a seguir. Ainda assim, nas raras noites em que alguém ficava tempo suficiente para ela tomar banho ininterruptamente, ela chorava silenciosamente sob a água quente, sobrecarregada tanto pela gratidão quanto pelo alívio. A ausência de Alex tornou-se uma presença por si só. Ela o via em todos os lugares nos meninos, sem querer. O formato da boca de Léo quando ele se concentrava, o vinco entre as sobrancelhas de Noah quando ele franzia a testa, o azul inconfundível de seus olhos quando a luz batia neles do jeito certo. Cada semelhança a atingia inesperadamente, reabrindo perguntas que ela havia cuidadosamente selado. Ela se perguntava o que Alex pensaria se os visse, se o reconhecimento viria instantaneamente ou se a dúvida nublaria sua reação. Em noites em que o sono se recusava a vir, Mia reprisava conversas imaginadas em sua mente. Ela praticava explicações, argumentos, até raiva, embora nenhum deles parecesse completo. Em algumas versões, Alex ficava furioso por ter sido mantido no escuro. Em outras, ele ficava em silêncio, distante, já emocionalmente longe antes mesmo que ela terminasse de falar. Esses desfechos imaginados a assustavam mais do que a solidão jamais assustara. Então ela permaneceu em silêncio. Meses se passaram, e os meninos ficaram mais fortes, seus choros suavizando em sons que quase pareciam risadas. Mia os observava descobrir o mundo centímetro a centímetro, olhos seguindo movimentos, mãos agarrando o nada, bocas abrindo em admiração. Cada marco parecia uma pequena vitória, prova de que, apesar de tudo, ela estava fazendo algo certo. Ainda assim, havia noites em que o medo entrava silenciosamente. E se ela ficasse doente? E se algo acontecesse com ela? O pensamento dos meninos sem ela fazia seu peito apertar dolorosamente, forçando-a a sentar-se ereta na cama apenas para respirar. Ela começou a escrever notas, instruções práticas escondidas em uma gaveta, explicando rotinas, preferências, contatos de emergência, apenas por precaução. Era um hábito nascido não do pessimismo, mas da responsabilidade. Quando Léo e Noah estavam se aproximando do primeiro aniversário, Mia se sentia mais velha do que sua idade, moldada pelo sacrifício e vigilância constante. Ela havia aprendido a suportar, a prover, a amar ferozmente sem reservas. O que ela não havia aprendido era como deixar ir a parte de sua vida que havia terminado quando Alex partiu. Aquele capítulo permanecia inacabado, esperando silenciosamente por um momento que ela ainda acreditava que poderia nunca vir. Quando Léo e Noah completaram 3 anos, a vida de Mia havia se acomodado em um equilíbrio cuidadoso que deixava pouco espaço para erros. Os meninos não eram mais bebês, mas estavam longe de ser fáceis. Eles corriam em vez de andar, discutiam em vez de chorar e testavam limites com uma persistência que a deixava exausta e silenciosamente orgulhosa. A energia deles preenchia cada canto da pequena casa, transformando dias comuns em movimento constante. E Mia aprendeu a antecipar o caos antes que ele chegasse.
O parque tornou-se a segunda casa deles. Todas as manhãs, ela os agasalhava ou passava protetor solar na pele impaciente, dependendo da estação, e caminhava pelo caminho familiar sob árvores cujas folhas marcavam o tempo melhor do que qualquer calendário. Leo preferia estrutura, subindo os mesmos degraus na mesma ordem e ficando chateado quando as rotinas mudavam. Noah perseguia tudo que se movia, destemido e barulhento, sua risada ecoando pela grama. Mia sabia exatamente onde ficar para ver os dois ao mesmo tempo, seus olhos nunca descansando totalmente em nenhum deles. Estranhos frequentemente sorriam para eles. Alguns comentavam como os meninos eram lindos, como eram parecidos, como ela era sortuda. Mia sorria de volta educadamente, respondendo sem oferecer mais do que o necessário. Ela havia se acostumado com a pergunta não dita, que às vezes se seguia, o olhar ao redor como se procurasse por alguém faltando. Quando perguntada onde estava o pai deles, ela respondia calmamente que eram apenas os três, e dizia isso com confiança suficiente para que a maioria das pessoas não insistisse. À noite, quando os meninos finalmente dormiam, Mia sentava sozinha com o peso do dia se acomodando pesadamente em seus ombros. Ela lia contas cuidadosamente, planejava listas de compras com precisão e agendava seu trabalho em torno dos horários da pré-escola. Cada decisão era calculada, não porque lhe faltassem sonhos, mas porque ela havia aprendido que a estabilidade importava mais do que a ambição agora. Ainda assim, sob a estrutura que ela havia construído, uma inquietação silenciosa permanecia, uma consciência de que algo não resolvido pairava nas bordas de sua vida. Alex retornava aos seus pensamentos com mais frequência do que ela se permitia admitir. Ela ouvia a voz dele às vezes quando os meninos faziam perguntas que ela não conseguia responder facilmente. Perguntas sobre famílias que viam em livros ou outras crianças que conheciam. Ela respondia honestamente, mas gentilmente, explicando que famílias vinham em muitas formas e que o amor nem sempre parecia o mesmo para todos. Os meninos aceitavam suas respostas sem resistência, confiando nela completamente, e essa confiança tanto a fortalecia quanto a assustava. Uma tarde, enquanto ela estava sentada em um banco observando Leo organizar pedras cuidadosamente, enquanto Noah perseguia pombos com alegria imprudente, uma sensação familiar tomou conta dela. A sensação de estar sendo observada. Ela a dispensou no início, atribuindo-a ao hábito, aos anos fazendo tudo sozinha. Quando ela olhou para cima novamente, sua respiração prendeu dolorosamente no peito. Alex estava parado do outro lado do parque. Ele parecia mais velho, mais afiado de maneiras que falavam de sucesso e responsabilidade, mas inconfundivelmente o mesmo. Por um momento, nenhum deles se moveu. O mundo ao redor deles continuava normal. Crianças rindo, pais gritando avisos, mas o espaço entre eles parecia suspenso, pesado com anos de verdade não dita. O primeiro instinto de Mia foi levantar e ir embora. O segundo foi ficar perfeitamente imóvel, com medo de que o movimento quebrasse qualquer realidade frágil que fosse aquela. Alex deu um passo à frente, depois parou. Seu olhar fixo não nela, mas nos meninos. Mia observou a expressão dele mudar à medida que o reconhecimento amanhecia lentamente, dolorosamente, como se sua mente resistisse ao que seus olhos já sabiam. Os meninos o notaram então. Noah acenou sem hesitação, sorrindo para o estranho. Leo estudou Alex com intensidade silenciosa, sua cabeça inclinando-se ligeiramente de uma maneira que Mia reconhecia muito bem. Era o mesmo olhar que Alex costumava ter
quando se concentrava, o mesmo vinco sutil entre as sobrancelhas. A certeza de Alex se estilhaçou naquele instante. Mia sentiu isso tão claramente como se tivesse sido dito em voz alta. A vida que ele havia imaginado para ela, a crença de que ela havia seguido em frente feliz com outra pessoa, desfez-se silenciosamente enquanto ele estava lá, encarando a verdade inegável refletida de volta para ele em 2 rostos pequenos. Ela se levantou lentamente, seus movimentos controlados, sua voz firme quando finalmente pronunciou o nome dele. Alex! Ele olhou para ela então. Realmente olhou para ela. E o peso da compreensão se assentou totalmente entre eles. Não havia acusações em seus olhos, apenas choque, arrependimento e algo perigosamente próximo ao luto. Naquele momento, Mia soube que o passado que ela carregara sozinha estava prestes a exigir seu lugar no presente. E não haveria como desviar o olhar agora. Alex não se aproximou imediatamente. Ele ficou onde estava, como se cruzar a distância rápido demais pudesse fazer o momento desaparecer, como algo imaginado sob o peso da exaustão. Mia notou essa hesitação e a entendeu melhor do que queria. A certeza que ele carregara por anos havia rachado, e agora ele estava parado no espaço desconfortável onde a verdade exigia coragem. Leo foi o primeiro a falar. "Mãe", disse ele baixinho, ainda observando Alex com foco cuidadoso. "Quem é aquele?" Mia inalou lentamente, firmando-se antes de responder. "É alguém que eu costumava conhecer", respondeu ela, escolhendo suas palavras com cuidado. "Alguém importante." Alex recuou quase imperceptivelmente com isso, mas assentiu, aceitando a restrição. Ele se aproximou então, parando a alguns metros de distância, sua atenção alternando entre os meninos e Mia, como se tivesse medo de olhar por muito tempo para qualquer um deles. "Eles são lindos", disse ele, a voz mais baixa do que ela lembrava. "Quantos anos eles têm?" "3", respondeu Mia. "Leo e Noah." Os nomes pareceram pousar pesadamente no peito dele. Ele os repetiu silenciosamente, testando sua forma, como se dizê-los em voz alta pudesse tornar o momento mais real. O olhar de Leo suavizou ligeiramente ao ouvir seu próprio nome falado por um estranho, enquanto Noah sorriu e se aproximou, a curiosidade superando a cautela. Alex agachou-se instintivamente, colocando-se no nível dele sem pensar. "Oi", disse ele gentilmente. Noah riu, imediatamente à vontade. "Oi", ele ecoou, depois apontou para os sapatos de Alex. "Eles são brilhantes." Alex sorriu apesar de si mesmo, uma expressão genuína rompendo a tensão. Leo permaneceu imóvel, observador, absorvendo tudo com intenção séria. Mia observou a troca cuidadosamente, seu coração apertando com uma mistura de medo e inevitabilidade. "Podemos conversar?" Alex perguntou baixinho, levantando o olhar para ela. Só por um momento. Ela hesitou, depois assentiu. Eles se moveram para uma curta distância, ainda perto o suficiente para manter os meninos à vista. Leo seguiu os movimentos deles de perto, enquanto Noah rapidamente perdeu o interesse e começou a perseguir uma folha deslizando pelo chão. "Você achou que eu estava feliz com outra pessoa?" disse Mia antes que Alex pudesse falar. Não foi uma acusação, mas uma afirmação, calma e firme. Alex engoliu em seco. "Eu achei. Eu disse isso a mim mesmo por anos." "Isso tornou as coisas mais fáceis", disse ela. "Sim", ele admitiu. "Tornou." O silêncio se instalou entre eles novamente, mais pesado agora que carregava compreensão em vez de confusão. Alex esfregou as mãos, um hábito nervoso que Mia reconheceu instantaneamente. "Eles são meus", disse ele por fim, não como uma pergunta. "Sim", ela respondeu. "Eles são." As palavras o atingiram totalmente então.
Seus ombros caíram ligeiramente, como se ele estivesse se mantendo ereto apenas pela pura força de vontade. "Por que você não me contou?" ele perguntou, sua voz rouca, mas controlada. Mia encontrou o olhar dele sem vacilar. "Porque você teria voltado por responsabilidade, não por escolha. E eu não podia construir uma vida para eles com base nisso." Alex assentiu lentamente, absorvendo a verdade mesmo que doesse. "Você deveria ter me dado a chance de escolher." "Eu escolhi por eles", ela respondeu. "E por mim mesma." Eles ficaram lá. Duas pessoas que um dia se amaram profundamente, agora separadas por anos de silêncio e sacrifício. Alex olhou de volta para os meninos, observando Noah rir, enquanto quase tropeçava em seus próprios pés. Léo intervindo para afirmá-lo com seriedade cuidadosa. "Eles não sabem quem eu sou", disse ele baixinho. "Não", concordou Mia, "e você não pode decidir o que isso significa ainda." "Eu não quero desaparecer de novo", disse Alex. "Eu não quero me afastar disso." "Isso não é algo que você promete", respondeu ela. "Isso é algo que você prova." Os meninos correram de volta para eles então. Noah sem fôlego e sorrindo, Léo segurando uma pequena pedra que ele aparentemente considerou importante o suficiente para guardar. Alex se endireitou, instintivamente dando um passo para trás, para dar espaço a Mia, um gesto que ela notou e reconheceu silenciosamente. "Mãe", disse Noah feliz. "Ele fala engraçado." Mia quase sorriu. Alex soltou um suspiro silencioso, partes iguais de alívio e descrença. Ele entendeu agora que nada seria rápido ou simples. Não haveria reunião dramática, perdão instantâneo, nenhum caminho claro a seguir. Mas havia verdade. E enquanto observava Mia guiar os meninos de volta para o parquinho, ele percebeu algo com dolorosa clareza. A vida que ele imaginara para ela nunca existira. A que estava diante dele havia sido construída sem ele, pedaço por pedaço, através de uma resistência que ele nunca tivera que aprender. Se ele quisesse fazer parte disso agora, não seria porque ele assumiria seu lugar. Seria porque ele o conquistaria. Os dias que se seguiram não correram em direção à resolução. Eles se desenrolaram lenta e deliberadamente, como se o próprio mundo entendesse que a pressa apenas danificaria algo já frágil. Alex não apareceu na porta de Mia na manhã seguinte com grandes gestos ou exigências por respostas. Em vez disso, ele enviou uma mensagem curta, perguntando se estaria tudo bem encontrar-se no parque novamente, no mesmo horário, onde os meninos já se sentiam seguros. Mia concordou, embora suas mãos tremessem ligeiramente enquanto digitava a resposta. Daquele dia em diante, Alex apareceu silenciosa e consistentemente. Ele chegava cedo, sempre esperando a uma distância respeitosa, nunca assumindo que sua presença era bem-vinda, nunca pressionando por mais do que era oferecido. Ele não trazia nada no início, sem presentes, sem brinquedos, entendendo instintivamente que a confiança não podia ser comprada. Ele observava. Ele ouvia. Ele aprendia. Léo permanecia cauteloso, ficando perto de Mia, estudando Alex com a seriedade de uma criança que sentia uma complexidade além de seus anos. Noah, por outro lado, aceitava Alex com uma facilidade desarmante, cumprimentando-o com olás barulhentos e perguntas intermináveis sobre tudo, desde pássaros até por que adultos bebiam café. Alex respondia a cada uma pacientemente, às vezes desajeitadamente, mas sempre honestamente, e Noah parecia apreciar isso. Mia observava tudo. Ela notava como Alex nunca interrompia suas rotinas, como ele deferia as decisões dela sem reclamação, como ele perguntava antes de ajudar em vez de presumir.
Quando Léo caiu e ralou a mão uma tarde, Alex congelou por meio segundo. Depois, esperou, deixando Mia lidar com isso enquanto ficava por perto. Pronto, mas contido. Essa hesitação importava para ela mais do que ela esperava. Uma noite, depois que os meninos finalmente adormeceram, Mia sentou-se sozinha à mesa da cozinha, o silêncio pressionando ao seu redor. A presença de Alex havia despertado emoções que ela havia enterrado há muito tempo sob responsabilidade e rotina. Ela se viu reprisando momentos do parque, analisando as palavras dele, seus silêncios, sua contenção. Assustava-a o quão facilmente o passado podia ressurgir, quão fina era a linha entre memória e esperança. Uma semana depois, ela o convidou para entrar pela primeira vez. Não foi dramático, não houve anúncio, nem cerimônia. Ela simplesmente se afastou da porta e disse: "Você pode entrar, mas só por um tempinho." Alex assentiu, entendendo o peso do convite, e tirou os sapatos sem que lhe pedissem. Os meninos ficaram curiosos, mas calmos. Noah imediatamente puxou Alex para seus brinquedos, narrando uma história elaborada como se nenhum tempo tivesse passado. Leo ficou por perto, ouvindo, ocasionalmente corrigindo detalhes com autoridade silenciosa. Alex seguiu a liderança deles, deixando-os definir a interação, sua risada suave e não forçada. Mia observava da porta, seu coração apertando. Mais tarde, quando Alex se preparava para sair, Léo surpreendeu a ambos caminhando até ele e estendendo a pequena pedra que carregava desde o parque. "Você pode ficar com ela", disse ele solenemente, "mas tem que devolver na próxima vez." Alex aceitou cuidadosamente, como se fosse algo precioso. "Eu vou", prometeu ele. Depois que ele saiu, Mia sentou na beira do sofá, olhando para o lugar onde ele estivera. Ela se sentia em conflito, exposta e profundamente cansada. Ela havia construído sua vida em torno da certeza e do controle, e agora ambos estavam sendo testados de maneiras que ela nunca permitira antes. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças. Os meninos começaram a perguntar quando Alex viria novamente. Mia respondia honestamente, dizendo que não sabia, que eles veriam. Ela se recusava a fazer promessas que não podia garantir, mesmo enquanto uma parte dela começava a imaginar como a estabilidade poderia parecer com ele verdadeiramente presente. Uma noite, depois que Noah adormeceu no meio de uma frase e Léo deitou silenciosamente ao lado dela, Mia olhou para o teto e admitiu algo que havia evitado por anos. Ela nunca havia deixado de amar Alex, mas o amor sozinho não era mais suficiente. A confiança tinha que ser reconstruída lentamente, cuidadosamente, através da ação em vez da intenção. Ela sabia que abrir a porta ainda mais significava arriscar decepção, não apenas para si mesma, mas para seus filhos. O pensamento a aterrorizava, mas a alternativa, fechar-se completamente, parecia tão impossível agora. Em algum lugar entre o medo e a esperança, Mia entendeu que a parte mais difícil não era deixar Alex entrar em sua vida. Era permitir-se acreditar que desta vez ele poderia ficar. O ponto de virada não veio com uma declaração dramática ou uma confissão repentina de amor. Chegou silenciosamente, disfarçado de um dia comum, o tipo que uma vez compunha toda a vida de Mia antes de Alex retornar. Os meninos acordaram cedo, discutindo sobre quais sapatos pertenciam a quem, suas vozes enchendo o apartamento com o caos familiar. Mia passou pela rotina matinal por instinto, empacotando lanches, amarrando cadarços, escovando cabelos, sua mente já planejando o dia à frente. Alex chegou logo após o café da manhã,
como havia começado a fazer com mais frequência. Ele não esperava mais a distância. Ele estava parado na porta, paciente, mãos relaxadas ao lado do corpo, encontrando os olhos de Mia sem expectativa. Ela o deixou entrar sem comentar, um pequeno gesto que ainda carregava peso. Eles foram ao parque juntos, não como um experimento cauteloso desta vez, mas como algo mais próximo de uma rotina. Léo caminhava entre eles, segurando a mão de Mia de um lado e o dedo de Alex do outro, fingindo não notar a importância disso. Noah corria na frente, destemido e barulhento, gritando para ter certeza de que eles estavam olhando. Pela primeira vez, Mia sentiu uma estranha sensação de equilíbrio se estabelecer sobre ela. Não certeza, não segurança, mas algo mais firme que o medo. Mais tarde, naquela tarde, enquanto os meninos brincavam por perto, Alex virou-se para ela com uma seriedade que fez o coração dela apertar. "Eu sei que não posso mudar o que perdi", disse ele calmamente. "E sei que não mereço confiança só porque peço por ela. Mas eu quero construir algo real com eles. E com você, se você me permitir." Mia olhou para ele por um longo momento, procurando em seu rosto por urgência, por pressão, por qualquer coisa que parecesse uma exigência. Ela não encontrou nada, apenas paciência e uma vontade silenciosa de aceitar qualquer resposta que ela desse. "Eu não vou protegê-los de você", disse ela lentamente, "mas vou protegê-los por eles. Isso significa que você fica, mesmo quando for difícil, mesmo quando for inconveniente." "Eu vou", disse Alex sem hesitação. Os meses que se seguiram testaram essa promessa de maneiras pequenas e sem glamour. Houve noites sem dormir quando Noah estava doente e Alex ficou no chão ao lado da cama dele. Houve reuniões na pré-escola, jantares apressados, mochilas esquecidas e momentos de frustração que não tinham nada a ver com o passado e tudo a ver com a vida real. Alex apareceu para tudo isso. Ele aprendeu quando dar um passo à frente e quando dar um passo atrás. Ele cometeu erros, pediu desculpas por eles e não desapareceu quando as coisas ficaram desconfortáveis. Leo começou a chamá-lo de pai, uma tarde sem aviso, como se a palavra simplesmente tivesse encontrado seu lugar. Noah seguiu imediatamente, mais alto e mais orgulhoso, repetindo até Alex rir e enxugar os olhos ao mesmo tempo. Mia observava da porta, seu peito doendo com uma emoção que ela não tentava mais suprimir. Uma noite, depois que os meninos adormeceram, Mia e Alex sentaram-se juntos na sala de estar silenciosa. As luzes da cidade brilhavam suavemente do lado de fora da janela, e o passado parecia distante, não mais agudo, não mais definidor. "Eu pensei que você estivesse feliz com outra pessoa", admitiu Alex. "Acreditar nisso tornava mais fácil viver com minhas escolhas." Mia assentiu. "E eu pensei que você nunca pararia de escolher o trabalho em vez de nós. Acreditar nisso tornava mais fácil sobreviver." Eles sentaram em silêncio depois disso, não desconfortáveis, não tensos, simplesmente conscientes de quão longe haviam chegado para se encontrar novamente neste lugar. Alex estendeu a mão para ela lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não o fez. O que eles construíram não era perfeito, mas era honesto. Era moldado pela paciência, pela responsabilidade compartilhada, pela compreensão de que o amor não era provado em palavras, mas na presença. Às vezes, uma pessoa convence a si mesma de que o passado seguiu em frente sem ela. Às vezes, ela diz a si mesma que outra pessoa tomou seu lugar. Mas tudo o que é preciso é um momento, um olhar em olhos familiares refletidos em crianças que ele nunca conheceu, para entender a verdade. Ele não chegou tarde demais. Ele estava finalmente onde deveria estar,